estudantes e professores da educação de jovens e adultos, tudo bem? Eu sou a professora Daniele e estou iniciando hoje com vocês e junto com o professor Juliano as videoaulas de geografia. Vamos lá? Então hoje a gente inicia um assunto chamado identidade brasileira. Eu trouxe essa imagem para vocês pensarem. Será que é fácil compreender a identidade do nosso povo? Será que todos nós conhecemos nossas origens? Na aula anterior, o professor Juliano trabalhou com vocês as regiões do Brasil. O Brasil, que é um país muito extenso, tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de território. Muita terra, muito espaço. Mas o que cabe no Brasil? Toda essa diversidade. O que será que isso influencia na nossa cultura, no nosso comportamento? Como que isso surgiu? Então hoje nós vamos discutir essas formações. Olhem essa outra imagem. Observe essa foto. Será que ela pode representar o povo brasileiro? Há uma diversidade de etnias? Será que todos nós compreendemos nossas ancestralidades? Conhecer nossas origens, nossa matriz ancestral, faz com que a gente valorize e respeite os nossos antepassados. Então, o Brasil é o país da diversidade. Para compreender melhor essa diversidade, nós trouxemos um estudo que foi feito em 1995, onde um antropólogo dividiu o país em 5 regiões. Mas não aquelas regiões que o professor Juliano mostrou na aula anterior. Ele dividiu conforme as matrizes ancestrais. Então ele deu o nome no Nordeste de Brasil crioulo, no Norte de Brasil caboclo, no Centro-Oeste o Brasil sertanejo e no Sudeste o Brasil caipira e no Sul o Brasil sulino. Por que ele deu esses nomes? Segundo as próprias vivências desse antropólogo, das experiências e das investigações que ele fez, ele detectou que no Nordeste a presença da cultura africana é muito maior. Então foram os primeiros povos africanos que chegaram ali e ali instalaram a sua cultura, a sua diversidade e até hoje ela é mais forte na cultura brasileira. O Brasil caboclo é o Brasil lá na região norte, na Amazônia, mais marcado pela presença indígena e pela miscigenação de portugueses e nordestinos. O Centro-Oeste sertanejo é mais marcado pela criação, a criação do gado e também pela cultura do vaqueiro. Então, no Brasil caipira, a presença maior vai ser ali também a miscigenação indígena e dos bandeirantes, que ali também faz o trajeto dos bandeirantes. E no Brasil sulino, que pega os pampas, gaúchos e a faixa do litoral sul, e existe a maior influência de europeus e dos gaúchos e açorianos. Então, os 5 Brasis. Os 5 Brasis é retratado no livro do antropólogo Darcy Ribeiro, que ele escreveu fazendo essa leitura da miscigenação e da origem do nosso povo. Quem é o Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, antropólogo que estuda o homem, o comportamento dos povos, a origem dos povos, as culturas, as religiões, e ele se dedicou anos da vida andando pelo Brasil, acumulando conhecimento, registrando culturas diversas para completar esse trabalho. E foi o trabalho praticamente de uma vida inteira. Esta é uma frase muito conhecida do Darcy Ribeiro. Só existem 2 opções na vida: se resignar ou se indignar. Eu não vou me resignar nunca. Darcy Ribeiro. Então, como antropólogo, ele se dedicou a estudar a origem dos povos brasileiros, né? A ciência da antropologia é estudar os comportamentos, as origens dos povos, a religião. Então, parte da vida dele foi dedicada a isso. Ele viajou pelo Brasil,
colheu muitas informações sobre os povos e muitas experiências. Então o livro dele é baseado nas vivências que ele teve, inclusive nos territórios indígenas e de comunidades negras. Então, por esse trabalho, ele foi reconhecido mundialmente. Ele recebeu o título de doutor honoris causa e essa obra é de 1995. O povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil, que encerra a sua coleção de estudos sobre a civilização brasileira. Dizem até que ele fugiu do hospital para concluir essa obra, porque ele queria concluir antes de morrer, ele não queria morrer sem que tivesse terminado esse livro. Então é um grande legado que ele deixou mesmo, um trabalho bem completo que retrata um pouquinho das origens da nossa nação. Darcy Ribeiro também escreveu um outro livro em parceria com o Ziraldo, um livro mais direcionado a uma linguagem mais para adolescente, para jovens, e também é uma boa opção para a gente conhecer assim que as bibliotecas e os faróis do saber estiverem abertos novamente. Então, observem essa imagem aqui. Toda essa regionalização que o Darcy fez com relação à ancestralidade do povo brasileiro se confirma nesse dado de 2012. Se você observar bem, ali está mostrando as 3 principais matrizes da nossa cultura, do nosso povo. A matriz americana, que seria o povo da América Latina, os indígenas, a matriz africana e a matriz europeia. E se a gente observar bem, fazer a leitura desse mapa, como o professor Juliano nos ensinou, a gente vai observar, olha aqui, ó, nesse ponto mais escuro, é a maior presença dos indígenas, como o Darcy tinha detectado lá no estudo dele. Aqui nesse ponto, no Nordeste, a maior presença da cultura africana. E aqui, no Sul, a maior presença e influência da cultura europeia. Então, esse estudo retrata as principais matrizes que vieram para o nosso país, né? E se encontraram com os habitantes originais, os nossos indígenas, e aí começou a miscigenação do nosso povo. Mas o que ele quis dizer com o Brasil crioulo? Crioulo era o nome dado ao negro nascido no Brasil, e não os que vieram escravizados. Então, entre os anos de 1500 e 1850, vieram muitos negros escravizados para o Brasil, numa situação subhumana, onde eles não podiam manifestar sua religião, suas crenças, suas festas, sua cultura, sua arte, nem mesmo sua música. E com o passar dos anos, mesmo após a abolição, essas manifestações passaram a simbolizar uma resistência da cultura negra. Então eu vou mostrar para vocês um vídeo que fala um pouquinho sobre isso, como é importante a gente conhecer e valorizar a nossa cultura ancestral. Olá, eu sou Gabriela da Cunha e esse é o Minuto Futura. Um dos símbolos de identidade e de resistência dos negros maranhenses, o tambor de crioula agora conta com um espaço para preservação e divulgação. A Casa do Tambor de Crioula, inaugurada em São Luís, no Maranhão, oferece uma exposição permanente sobre esta dança circular feminina, que une canto e percussão. Além do centro de referência, uma biblioteca com ampla pesquisa histórica e técnica está disponível para o público. A ideia é incentivar novas pesquisas sobre esta expressão artística e cultural, que tem como um dos gestos característicos a umbigada. Reconhecida desde 2007 como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN, a dança é comum na maioria dos municípios do Maranhão. A Casa do Tambor de Crioula fica no Centro Histórico de São Luís, local que também teve o sobrado do Museu de Artes Visuais restaurado recentemente. Para mais informações, acesse futura.org.br. Até a próxima! Então, gostaram do vídeo? É muito importante essa representação da cultura negra em nosso país. Então, esses movimentos simbolizam a resistência, que começou lá atrás,
com os quilombos. Os quilombos era um termo usado na época do Brasil Império para denominar as comunidades de negros fugidos da escravidão. Então, sufocados, né, por essa falta de liberdade, de não poder se expressar e apenas serem explorados, eles começaram a criar essas comunidades onde eles podiam viver em liberdade, onde eles podiam expressar sua arte, seu conhecimento, sua religião. E, inclusive, alguns quilombos foram construídos com características das construções das casas lá na África. Então, a cultura que eles trouxeram do país, porque realmente eles queriam se sentir em casa, ter a liberdade de viver como eles viviam na África. E com o tempo, com o passar dos anos, cada vez esses quilombos foram ficando maiores e simbolizando a luta contra a escravidão. Como que é a vida nos quilombos? Bem, a cultura africana, os negros no Brasil, não representa só escravidão. Eles trouxeram muito conhecimento, eles trouxeram técnicas agrícolas que os europeus não conheciam. Técnicas de como cultivar frutas tropicais, técnicas de mineração. Então, o povo africano foi muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Eles trouxeram tanto conhecimento que até hoje estão fazendo uma relação com o passado e com o presente. Eles cultivam nos quilombos a maneira simples de viver, de plantar, de colher da terra, com uma visão não de exploração, e sim de usar apenas o que precisa para viver. Então observem lá, olha, ali uma comunidade quilombola em Biritinga, na Bahia, e aqui uma outra comunidade expressando a sua arte. Aquela ali é a dança do jongo. Também estava tendo ali uma roda de capoeira. Quer dizer, a vida das pessoas no quilombo, as pessoas quilombolas, é uma vida normal. São pessoas simples, como a gente, mas que mantêm suas tradições. E, historicamente, tiveram que construir essas comunidades para resistir, para fugir da escravidão. Aqui é o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi um dos maiores na América Latina. Ele chegou a ter mais de 20 mil habitantes. E com essa expressividade, ele acabou sendo alvo, né? Ele foi destruído, foi atacado. Por quê? Porque aos senhores, donos de escravos, não interessava a liberdade. Embora a abolição já começasse a ser pensada e conversada em outros lugares do mundo. Aqui, com dança e música e festa em comemoração ao Dia da Consciência Negra, então essa é uma imagem, né, atual de hoje em dia, evidenciando as tradições culturais afro-brasileiras praticadas nas comunidades quilombolas. Vida em comunidade. Então, olha só, observem bem essas construções. Então, como eu falei, eles buscam um estilo de vida simples, em contato com a natureza, respeitando. Se a gente observar ali, olha, é uma área de preservação ambiental, onde esse quilombo se localiza. Então, a comunidade faz questão de manter a simplicidade e de não ter tanto contato com a vida urbana, porque é essa a tradição deles, é a maneira deles viverem. E com isso, eles mantêm a sua tradição, preservam, né, seus valores e sua maneira de viver. A Constituição Brasileira de 1988 garante aos quilombolas o direito de herdar as terras ocupadas por seus antepassados e de que a sua cultura seja reconhecida como patrimônio cultural da nação. Então, como a gente já havia falado lá atrás, nós temos uma dívida histórica com a cultura africana, né? E uma forma de retratar, ainda que pouco, é essa legalização das terras. Então, se a gente observar, ainda hoje, esse mapa é de 2012,
Existem as comunidades quilombolas, bastante expressivas lá na região Nordeste, né, como a gente viu nos estudos do antropólogo, em outros estudos. Lá na Bahia, por exemplo, há 933 comunidades quilombolas. No Maranhão, no Piauí. Então, na região Nordeste e Norte é onde há uma maior concentração. Há também ali em Minas Gerais. Por quê? Como eu já havia comentado, os africanos, os negros, contribuíram muito para os nossos ciclos econômicos. Como eles tinham esse conhecimento na agricultura, na extração de minérios, então ali em Minas Gerais também eles foram bastante ativos. E eram eles que ensinavam como é que encontrava ouro e toda essa riqueza que os portugueses, né, e os europeus buscavam. Então, ali existe mesmo uma maior concentração. Em Minas Gerais foi o ciclo do ouro, lá no Nordeste o ciclo da cana-de-açúcar, do engenho, e tivemos também o ciclo do algodão. Então, todos os ciclos econômicos que fizeram o nosso país crescer e se desenvolver. Então, esse é o legado da cultura africana que a gente tem muito a agradecer, mesmo que tenham sido naquelas condições subhumanas. Então, são coisas que a gente tem que retratar, né? E hoje em dia buscar valorizar essa cultura. E no Paraná? No Paraná, a gente tem algumas comunidades quilombolas também. Olhem ali. Aqui é um mapa das comunidades tradicionais do Paraná. Então a gente tem caiçaras, os povos faxinalenses e a comunidade quilombola. A comunidade quilombola ali está marcada com um círculo laranja. Se a gente observar bem, temos uma quantidade significativa, até temos mais de 40 comunidades quilombolas no Paraná. Olha aqui essa região. Essa região é aqui, pertinho de nós, Curitiba. Aqui nós temos algumas comunidades bem próximas da cidade. Deixa eu mostrar no próximo slide. Na microrregião de Curitiba, a comunidade de Areia Branca. Esse é um estudo feito pela Universidade Federal do Paraná, que a princípio era só para levantar os dados sobre essas comunidades. Mas depois virou um meio de trazer direitos civis a essas pessoas, de trazer visibilidade para essas pessoas. Eles viviam longe dos locais mais urbanos, apesar aqui de ser a 115 quilômetros de Curitiba, pertinho, mas eles vivem de maneira também tradicional, mais simples, abrindo mão até de alguns luxos da vida urbana, né? E essa é a comunidade de Sete Saltos, também pertinho, aqui próximo a Campo Largo. É uma comunidade de famílias remanescentes de quilombos de Ponta Grossa. Então, quer dizer, no nosso estado há também muita expressão desses povos que resistem com a sua cultura. Agora eu vou passar para vocês um vídeo do professor Sandro, que vai explicar também um pouquinho sobre essa resistência aqui no Paraná. Como que acontece essas manifestações, historicamente como que aconteceu, e ele vai falar um pouquinho sobre o Clube Rio Branco, que é um clube de resistência da cultura negra. Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Infelizmente a pandemia nos mantém isolados, mas ao mesmo tempo nos aproxima de alguma maneira para falar de uma história muito importante, que é a história dos clubes sociais negros do Paraná. Eu sou pesquisador, sou Sandro Luiz Fernandes, eu sou professor da Rede Municipal de Curitiba, sou historiador também, sociólogo, e estudo desde os anos 90 o Clube Social Rio Branco, que é um clube social de negros em Guarapuava. Inicialmente, uma coisa muito importante de lembrar é que ele não é o único clube social negro do Paraná. Existem outros. Então, antes de falar do Rio Branco, eu quero falar desses outros clubes. O IPHAN, na década passada, fez uma pesquisa muito importante
de patrimônio imaterial do Paraná, de resistência dos negros do Paraná, nos clubes sociais. Então, lembrar que em Curitiba tem a Sociedade Operária 13 de Maio, tem em Guarapuava o Clube Rio Branco, o Clube Literário 13 de Maio de Ponta Grossa, né? Junto com o Clube 13 de Maio em Ponta Grossa tem nos Campos Gerais, tem em Castro o Clube Reativo dos Campos Gerais e o Estrela da Manhã em Tibagi. Ali a data de fundação de cada um deles. E, para finalizar, o mais recente foi o Clube AROL, Associação Operária Recreativa de Londrina, de 57. Todos considerados pelo IPHAN clubes sociais negros muito importantes para a história da resistência negra no O Clube o Rio Branco de Guarapuava começou a partir do Grêmio das Violetas. Ele foi fundado em 1919. Essa foto de 1950 mostra o baile da primavera do Clube Social Rio Branco. O Clube Social Rio Branco foi fundado dia 28 de setembro de 1919 como uma forma de diversão para os negros, já que eles não podiam se divertir em outros clubes por conta do preconceito. Então o Clube Social Negro nasceu como uma forma de resistência. Está aqui o título do clube, Bento José da Silva, coincidentemente, meu tataravô, Bento José da Silva. Então está aqui, ele é um dos fundadores, e aqui está o título dele do Clube Rio Branco. O Clube Rio Branco, as mulheres sempre participaram ativamente, não só da fundação do clube. Essa é a foto de um baile de carnaval, as mulheres aqui sentadas, né? Isso aqui é 1970, as mulheres sentadas esperando o baile recomeçar para voltar à festança. O Clube Rio Branco, essa foto é dos anos 60, mostra que a animação dos foliões tocavam, os próprios foliões tocavam, tinha uma bandinha, essa é dentro do Clube Rio Branco, assim como a foto anterior, e mostra toda a organização dos negros em mostrar isso em fotos e também não ficar só dentro do clube. O clube, os sócios e a sua escola de samba ia para a cidade de Guarapuava e desfilava. Aqui é um desfile de 1962, esse desfile na rua, né, sambando na cara da sociedade guarapuavana. Eu adoro essa foto, até para que o pessoal que está passando no corso, nos carros atrás, ficam olhando para ali boa parte dos negros da cidade sambando. O clube não era restrito aos negros, mas a boa parte dos negros da cidade eram associados do clube. Aqui a última foto mostra a escola de samba muito bem organizada, né? O Príncipe do Ritmo foi uma das escolas formadas a partir do clube. Teve grupo musical chamado Jatealizo, teve outra escola, Vou Ali, Volto Já, mas essa escola é a escola que mais se destacou, pelo menos nas fotografias em que eu tenho no meu acervo. Valeu, esse aqui é um pouquinho da história do Paraná, nesse caso especialmente a história de Guarapuava, e um pouco da resistência dos negros por meio da cultura e, é claro, do registro fotográfico maravilhoso. Valeu, até mais. Legal? Gostaram do vídeo? Interessante, né? Como o professor Sandro traz pra gente essa história em Guarapuava, um clube de resistência negra. Muito interessante. O professor Sandro é um pesquisador da nossa rede. Muito obrigado pela contribuição. Então agora, vamos conhecer um pouquinho da cultura negra em nossa cidade. Curitiba, como uma cidade educadora, tem espaços históricos preservados e tem muito a nos contar num simples passeio. Vocês sabiam que era possível fazer uma relação com a cultura africana e as ruínas de São Francisco? Sim, as ruínas de São Francisco acredita-se que foi construída por negros escravizados. Eles usavam as técnicas de construção trazidas lá da África. A princípio era para ser uma igreja, mas foi abandonada e ficou somente as ruínas. Igreja do Rosário, localizada ali no nosso centro histórico do Largo da Ordem. A Igreja do Rosário foi construída por uma comunidade de negros. Então, também um outro momento da mistura das culturas, né? Então, era uma comunidade de negros que seguiam a religião cristã, que foram catequizados, e aí a igreja que eles construíram para eles poderem frequentar era a Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito. Agora, o Bebedouro do Lago. Quem não conhece o Bebedouro, né? Ele também foi um ponto histórico de viajantes, dos bandeirantes, dos tropeiros e também dos negros que viajavam e passavam por ali para alimentar os seus animais.
Na obra de arte ao lado, a obra de Debré, como vocês viram nas aulas de história, né, registrou vários momentos na história do Brasil, registrou esse momento também na história do Paraná. Ele está desenhando ali, ele está demonstrando ali um descendente de português, então um tropeiro, descendente de português e de africano. A Praça José Borges de Macedo. Vocês conhecem essa praça? Fica atrás do Paço, que era a nossa antiga prefeitura. Nesse local tem ali um comércio de flores e alguns comércios ao redor. Mas, infelizmente, na época da escravidão, era um local conhecido para o açoitamento dos negros. Então, é um local que também marcou a história dos negros aqui em nossa cidade. Mas logo em frente, do outro lado da praça, há uma escultura que chama Água pro Morro. Essa escultura foi feita pelo Herbo Stenzel, que é curitibano, mas ele fez essa escultura lá na Faculdade de Artes dele, lá no Rio de Janeiro, e depois ela veio para cá. Então simboliza ali uma negra jovem levando água para o morro. Então mesmo nos quilombos e nas comunidades remanescentes que depois foram se espalhando, né? Hoje não existe só negros numa região do Brasil ou indígenas só em outra região. Hoje nós temos uma mistura, uma miscigenação em todas as partes do Brasil, né? Darcy Ribeiro mesmo afirmava que o Brasil é um povo de uma única nacionalidade, é a nação brasileira. A nossa etnia é a nação brasileira. Então, nessa escultura, o Herbo homenageia a cultura africana e está até hoje aqui na nossa cidade. Quando a gente puder sair, apreciar, podemos fazer essa visita. Na Praça Tiradentes, vocês já devem ter visto o solo que foi todo recuperado, né? Foi feito um trabalho de escavação. Então ali também com certeza tem obra da mão africana nessa estrada, na construção. Mas o interessante também é a referência das árvores, as gameleiras. As gameleiras são árvores da cultura africana. Elas são sagradas na religião africana. Interessante, não é? Coisas que a gente não sabe da nossa própria cidade. E por último, temos aqui a Praça Zumbi dos Palmares. Seria o ponto mais afastado do centro da cidade, né? Fica lá no Pinheirinho. Mas foi uma praça com monumentos homenageando a cultura africana, né? Homenageando Zumbi dos Palmares, construída em 2010. E hoje ela é um espaço ainda usado para manifestar a cultura negra, claro, não nessa época de pandemia, mas em tempos que se pode se juntar, né, onde as pessoas podem expor seu trabalho, fazer feiras, há sempre ações culturais incentivando a cultura, principalmente a cultura jovem e negra. E hoje, você consegue identificar a herança africana no nosso dia a dia? Tem muitos comportamentos, muitos pratos típicos, muitas danças e até utensílios que a gente pode identificar como herança da cultura africana. Então aqui eu trouxe para vocês a feijoada, o samba, a colher de pau. São referências que o povo africano trouxe no período da colonização, quando eles chegaram no Brasil e que se mantém até hoje. Então, como a gente já comentou, o país é todo povoado já por todos esses povos. Então, a gente pode identificar esses traços das culturas africanas em vários lugares. Então, vamos registrar lá no caderno algumas dessas influências. Coloque a data e escreva lá, influências culturais. Vamos dividir o caderno em 3 colunas, que você vai colocar arte na primeira coluna e na segunda coluna alimentação. Na terceira, brincadeiras. Então, como nós vimos no slide anterior, há muitas manifestações de arte
a alimentação e algumas brincadeiras que nós podemos reconhecer até hoje na nossa cultura. Então, o samba é uma representação artística, uma dança que veio da cultura africana. Alguns historiadores dizem que ela veio do jongo, que é uma dança que foi mostrada lá no vídeo sobre as crioulas de tambor. E a feijoada, que é um alimento de preparo de origem africana. Nas brincadeiras, o jogo dos feijões é um jogo também de origem africana, que se joga com alguns grãozinhos de feijão. Então vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês registrarem essa atividade.
Conseguiram? E o que mais será que a gente pode registrar como uma herança da cultura africana? Vamos pensar juntos aqui. Na arte, a capoeira, que é uma luta que tem um gingado todo diferenciado e é muito presente na cultura africana. Na alimentação, o beiju. Vocês sabem o que é beiju? Vamos pensar sobre isso. E nas brincadeiras, as 5 Marias. As 5 Marias têm uma origem muito antiga, desde a Grécia Antiga. Mas alguns historiadores dizem que ela chegou aqui no Brasil trazidos por portugueses e pelos africanos, que jogavam com pedrinhas naquela época. Hoje a gente já pode fazer com aqueles saquinhos de areia e é muito legal de jogar, ajuda na coordenação fina, na memória, na visão, na habilidade. Então é um jogo que você pode fazer em família, principalmente nesse tempo de isolamento. Vou deixar mais um tempinho para vocês registrarem esses últimos elementos.
registramos, né, na arte, alimentação e brincadeira, e eu quero chamar a atenção para essa palavra, beiju. Você conhece? Sabe o que significa? Vou deixar como sugestão. Quem puder pesquisar e me enviar aqui pra gente, nós vamos explorar na aula que vem. E aqui nós temos uma foto bem significativa. Nós somos o resultado dessa multiculturalidade. Essa mistura de diferentes povos é o que chamamos de miscigenação. Então, com toda a influência da cultura africana, da cultura indígena, da cultura europeia e com todas as particularidades do nosso país, das nossas regiões, nós formamos o povo brasileiro. Essa é a identidade do povo brasileiro, um povo de miscigenação, um povo que tem suas origens nos povos ancestrais. Apesar de a abolição ter acontecido há muito tempo, infelizmente até hoje nós registramos alguns episódios de discriminação, desrespeito com relação aos negros. Então, esse é o momento da gente pensar também de o quanto devemos a esse povo e o quanto é preciso valorizar, né? Então, na época da escravidão, na época da abolição, eles ganharam o direito jurídico de serem livres, mas infelizmente, socialmente, eles não tinham amparo. Eles não tinham amparo do Estado, não tinham condições econômicas, então as desigualdades vieram desde aquela época. É um povo que precisou se reconstruir no nosso território brasileiro, mas que sempre teve que fazer muita luta, muito esforço para garantir os seus direitos, para garantir suas terras, para garantir suas conquistas. Então, depois de toda essa nossa conversa, pesquisa e estudos, concluímos que nosso país é muito rico em cultura mesmo, em miscigenação. Eu trouxe aqui para vocês um artista, Moisés Patrício, um artista contemporâneo de São Paulo, que expressa através da sua arte uma forma de discutir as reflexões sobre a identidade negra no Brasil. Moisés Patrício foi uma criança que também participou de um projeto numa comunidade em Santo André, e ali ele conheceu a arte. Passou a desenvolver habilidades e pegou muito gosto por isso. E a sua arte mais expressiva, que já foi divulgada no mundo inteiro em diversas exposições, é com a própria mão. Aquela imagem que eu coloquei lá no início da aula, a mão negra na construção de um país, na construção de uma nação. Então, estamos chegando ao fim da nossa aula. Vou deixar vocês com algumas obras do Moisés Patrício e apreciem, olhem com simplicidade, com a própria mão e alguns objetos, ele expressa a sua maneira de não se resignar e de se expressar contra o preconceito, contra a discriminação. Até logo. Tchau, tchau.